É curioso como o corpo contemporâneo virou uma espécie de currículo emocional ambulante. A pessoa nem fala mais, ela atualiza. Atualiza shape, atualiza rotina, atualiza dieta, atualiza sofrimento, atualiza presença. Como se existir tivesse virado uma obrigação performática administrada em tempo integral por plataformas que monetizam até o cansaço. E talvez o mais perturbador seja perceber que ninguém parece exatamente obrigado. Todo mundo entra sorrindo, como quem aceita espontaneamente transformar a própria vulnerabilidade em circulação pública. O algoritmo agradece, o mercado também. O corpo continua tentando sobreviver no meio disso tudo. O corpo não virou apenas estética, virou infraestrutura de visibilidade. E talvez seja justamente aí que a coisa fique mais desconfortável. Porque a morte do fisiculturista Gabriel Gunley acabou produzindo um daqueles pequenos curtos-circuitos discursivos que a internet adora. Primeiro vieram as hipóteses, depois os cortes de vídeo, depois os especialistas improvisados das redes sociais, depois os discursos morais, depois a necropsia, depois as teorias, depois as timelines tentando transformar uma morte em explicação rápida para alguma coisa maior. Como se o ambiente digital tivesse horror ao vazio, horror ao não saber, horror à suspensão. E talvez seja importante repetir isso até cansar. Nós não temos todas as variáveis, não temos todos os laudos. Não temos acesso completo ao histórico clínico, fisiológico ou subjetivo de ninguém. E justamente por isso o eixo dessa análise não é pericial, não é biomédico, não é investigativo. O problema não é descobrir uma verdade definitiva sobre uma morte específica. O problema talvez seja perceber o tipo de sociedade que transforma corpos em superfícies contínuas de reconhecimento, circulação e validação algorítmica. Porque hoje o sujeito não administra apenas a própria vida. Ele administra presença, administra visibilidade, administra permanência simbólica dentro de plataformas que funcionam como sistemas contínuos de comparação social. O corpo entra nisso como ativo econômico, narrativa pública e mecanismo de pertencimento. Não basta existir, é preciso circular. Não basta viver, é preciso performar a existência de forma legível para o algoritmo. E isso não começou com o fisiculturismo. O fisiculturismo talvez apenas radicalize uma lógica que já atravessa praticamente toda a experiência contemporânea. A lógica da atualização infinita. Mais produtividade, mais otimização, mais presença, mais engajamento, mais transformação, mais performance. Como se o sujeito contemporâneo estivesse permanentemente atrasado em relação a alguma versão idealizada de si mesmo, produzida pelas próprias plataformas que exploram sua atenção. O mais curioso é que o discurso contemporâneo vende isso como liberdade. Você escolhe, você performa porque quer, você se expõe porque gosta, você monetiza a própria imagem porque decidiu empreender a própria subjetividade. É uma forma muito sofisticada de exploração porque ela quase nunca parece coerção. Parece autonomia, parece escolha individual, parece protagonismo. Enquanto isso, o organismo continua ali, biológico, limitado, vulnerável, finito, tentando acompanhar a velocidade infinita da circulação digital. E talvez seja exatamente aí que apareça uma das grandes tensões psicobiosociais do presente. A tecnologia não aboliu a fragilidade humana. Ela apenas reorganizou discursivamente as formas pelas quais sofrimento, reconhecimento e pertencimento circulam. O sujeito continua cansando, continua adoecendo, continua colapsando emocionalmente. Mas agora tudo isso acontece dentro de ambientes que convertem atenção em valor econômico e visibilidade em validação subjetiva. Então talvez o mais perturbador não seja a morte em si. Talvez seja perceber que a própria experiência contemporânea do corpo já não funciona apenas como experiência biológica. O corpo virou interface social, interface econômica, interface narrativa, interface algorítmica. E quanto mais ele circula, mais precisa continuar circulando, como se parar significasse desaparecer. No fundo, talvez a questão contemporânea não seja excesso de estética, nem excesso de performance. Talvez seja algo pior. Talvez seja o fato que começamos lentamente a confundir existência com visibilidade. E quando isso acontece, até o silêncio começa a parecer fracasso. Até o descanso parece culpa. Até o próprio corpo passa a funcionar como dívida permanente diante de um sistema que nunca para de exigir atualização. E enquanto todo mundo continua chamando isso de liberdade, o organismo segue lembrando silenciosamente que não foi feito para existir em velocidade algorítmica. Agora,
Se alguém quiser ler mais, os links estão na descrição. Tem reportagem, artigo acadêmico, Fiocruz, Cielo, PubMed, IBGE, documento institucional, banco de dados, estudo biomédico, economia da atenção, subjetivação algorítmica, sociedade do cansaço e o caralho inteiro dessa máquina discursiva tentando explicar o próprio colapso enquanto continua funcionando normalmente. Se quiser ler, leia. Se não quiser também, talvez isso simplesmente não atravesse a sua materialidade corporal, discursiva ou subjetiva o suficiente para interromper o fluxo automático da rotina performática. E tudo bem, o algoritmo continua girando do mesmo jeito. O mercado abre amanhã, as timelines continuam atualizando o sofrimento em tempo real. E provavelmente alguém já está transformando o desgaste emocional em conteúdo de alta retenção enquanto você termina esse áudio. Bom dia. Ou não também. And the poll